Olá, pessoal! Sejam todos super bem-vindos a mais um episódio do canal Longidade. Comigo, J. Júnior, e com a doutora Daniela, nossa sócia, que desta vez seremos o seu guia nesse mundo incrível da longevidade. E hoje, qual vai ser o tema que a gente vai abordar? Sim, nós vamos nos aprofundar num tema muito interessante que é sucessão patrimonial, ou seja, vamos falar de heranças e inventários. A gente está super ansioso para poder explorar esse tema e responder algumas perguntas que vocês com certeza têm, do tipo, eu preciso deixar um testamento? Como você pode ver, o assunto é super interessante e imperdível. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado especial, eu tenho dois avisos para você que são super importantes. O primeiro é que, se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal e clica aí no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheios de conteúdos valiosos para os longevos. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente a gente compartilha uma variedade de conteúdos e informações essenciais para os longevos. É uma ótima maneira de você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e ainda mais ampliar o seu conhecimento sobre como você desfrutar de uma vida mais longa e com maior qualidade de vida. Bem, recados dados, vamos então começar a nossa entrevista. A gente tem aqui hoje o ilustre convidado, o Dr. Marcos Garizio Sartori Haddad. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E, por favor, apresente aí as suas credenciais. Obrigado pelo convite, obrigado por estar me chamando aqui para poder ajudar a esclarecer. Eu sou o Marcos Garizio Sartori Haddad, advogado especializado na área de direito imobiliário, direito de família e direito empresarial. E estou aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Legal, já é um habitué da casa, né, Dani? Sim. E eu estou aqui com a Dani, né, Dani? Vamos lá. Vamos entrevistar o doutor Marcos. Doutor, para a gente poder começar, você poderia explicar brevemente o que é o inventário e qual a sua importância dentro de um processo de herança? Então, o inventário, ele é a formalização da transferência dessa herança. A herança é o direito que os herdeiros têm, né, que passa para esses herdeiros a partir do falecimento, e o inventário é a formalização desse direito, né, para transferir, poder transferir para as pessoas os bens e os direitos que foram deixados por essa pessoa, por esse falecido. Tá. E pelo que parece, né, quer dizer, a gente pode fazer uma coisa que se chama um planejamento sucessório. Exato. Né? Como que ele pode impactar a longevidade financeira e o bem-estar das futuras gerações? Então, essa questão de planejamento sucessório envolve muito a questão familiar, né? Porque você evita alguns conflitos, você evita ali uma preocupação de como que vai ser feita essa transferência de bens, como que vai ser custeada essa transferência de bens. Então, o planejamento sucessório, ele ajuda nisso. A pessoa já está prevendo como que vai ser feita essa transferência desses bens, né? Como que ela quer que seja feita essa transferência dos bens, observando, obviamente, a possibilidade legal, né? Que a pessoa não pode, por exemplo, transferir 100% do seu patrimônio para um e não para outro. Tem que respeitar a legítima, que a gente chama, que é 50%, e ela tem que manter também um patrimônio para que ela consiga se manter durante a vida. Sim, legal. Quais são os principais tipos de inventários que a gente tem aqui no Brasil e, mais ou menos assim, em quais casos cada um deles é aplicado? A gente tem o inventário judicial, que normalmente é utilizado quando tem testamento, obrigatoriamente tem que ser quando tem testamento, precisa ser utilizado na via judicial, porque tem a abertura do testamento, né? Então precisa ser feito. Depois da abertura do testamento pode até ser feito extrajudicialmente. Existe o inventário extrajudicial, esse precisa que todos tenham um acordo da partilha que vai ser feita, né? E esse pode ser extrajudicial independente do tamanho do patrimônio, por exemplo? Pode ser extrajudicial independente do tamanho. Né? O que depende do tamanho é o arrolamento, que o arrolamento ele é mais simples. Né? É um inventário também, mas ele é chamado de arrolamento, a lei coloca esse nome, que você só menciona os bens e os valores, os herdeiros e a forma como vai ser partilhada. Todos precisam ser capazes, né? Tem um valor limite de, se eu não me engano, 1.000 salários mínimos e tem que ter um acordo, porque se tiver briga já vira inventário.
Tá. Então, qualquer discussão que tenha, e precisa saber qual é o patrimônio da pessoa, precisa ter noção dos valores, e ele é muito mais rápido. Né? Normalmente é possível acabar um arrolamento na primeira decisão do juiz, se for feito tudo corretamente. Tá. É uma única decisão que encerra. O arrolamento, então, envolve juiz. Envolve juiz também. Tá. Né? O que a gente vai lá no cartório... É o extrajudicial. Inventário Inventário extrajudicial, mas precisa ter a concordância de todos. Porque se virar discussão, o cartório não vai poder fazer o inventário. As minhas perguntas são viciadas, porque eu sou filho único. E a única experiência que eu tive foi essa de cartório, enfim. Então, é muito mais rápido também. Sim. O cartório tem o tempo dele para fazer, tem o custo dele para fazer, mas ele é bem rápido também. Normalmente o que demora mais é o inventário, mas o inventário, às vezes a pessoa não tem conhecimento de todo o patrimônio daquela pessoa falecida, tem alguma dificuldade de conseguir levar esse inventário para frente. Então, às vezes, a pessoa não tem como custear esse inventário. Ela precisa vender um bem. Ela pede um alvará judicial, né? Quem vai assinar sempre vai ser a figura do inventariante. Vai ter um representante, né? Para exercer os atos daquela pessoa falecida, como se fosse ela, que é o inventariante, que ele administra o espólio. Então, se a pessoa tem bens alugados, ele que vai administrar esses aluguéis, ele que vai fazer tudo para que seja feito de forma correta e todos recebam a sua parte. E às vezes não tem como custear esse inventário, é possível pedir um alvará judicial para vender um bem, para poder custear esse inventário, né? Se for um volume maior de pagamento de tributo. Porque hoje não é barato fazer o inventário, né? Tem uma lei nova aí, né? Isso. Tem uma lei nova que está alterando principalmente a alíquota, né? Que a gente fala que que vai ser progressiva. Seria, então, hoje aqui em São Paulo, por exemplo, a gente paga 4%. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo é 4% do valor do que vai ser inventariado. Então, esse valor, essa lei sendo aprovada, mudando, precisa ser regulamentada pelo Estado, né? Que é uma alíquota que eles estão falando, mas precisa ser regulamentada por cada Estado. E vai ser uma alíquota progressiva conforme o tamanho do patrimônio. Tá. Então, 4% é a mínima. Se o patrimônio for maior... Não, vai ser 2%. Vai ser de 2% a 8%. Pela lei nova. Agora, acho que pelo que eu entendi, São Paulo é fixo, né? São Paulo é fixo 4%, tanto o causa-mortes, é importante falar o nome do imposto, que a gente fala ITCMD, que em outros lugares ITCD ou ITC, imposto de transmissão. O importante é o transmissão, causa-mortes e doação aqui em São Paulo. Então, é o mesmo imposto para transmissão, causa-mortes e para doação. Sempre na transmissão que vai ser. Né? E o da doação também, quando for feito, porque é uma forma que era muito utilizada lá atrás, dos pais. Não, já vou distribuir os imóveis pelos meus filhos. Eu ia perguntar exatamente isso. Uma outra coisa que eu ouvia mais antigamente, hoje em dia eu não ouço tanto, a questão do usufruto. Que pega um imóvel e deixa em usufruto. Isso também... pode ser considerado uma forma de... Pode ser considerado uma forma de planejamento sucessório. Tá. Sempre observando como que vai ser em cada local, como que vai ser recolhido, porque como a pessoa fica com o usufruto, ela detém uma parte da propriedade, né, do imóvel. Propriedade Você fala do imóvel o inventariado, vamos supor, a pessoa que é o dono. O pai, o autor da herança, a gente chama. Autor da herança. Autor da herança é a pessoa que tiver o bem. Então, ele ainda não é falecido, então a gente não pode, a lei proíbe a discussão de herança de pessoa viva. Tá. Né? Então, não pode ser discutida a herança de pessoa viva. Então, a pessoa ainda tem a propriedade dela, tem o direito dela, tem a capacidade dela, então ela transfere esse imóvel para os filhos, né? Os bens para os filhos, e fica com a usufruto. A gente chama de nua propriedade, porque ele não tem o direito de gozar, né? do imóvel, dispor. Porque ele só tem a nua propriedade. Então, essa característica da propriedade ainda fica com o pai e com a mãe, que é o usufruto. Como que faz a baixa desse usufruto depois? Apresenta no cartório a certidão de óbito, que já consegue dar baixa. Mas tem alguns locais que eles não recolhem o valor total do ITCMD para transferência da propriedade, outros deixam aquela parcela da propriedade que é feita pelo que seria o correto. A pessoa está com aquela... Então, aquela parcela tem que ser paga no futuro. Tá.
Legal. Eu também já ouvi falar sobre essa questão de prazos. Se você tem um prazo para, a partir do momento que acontece o óbito você dá a entrada e tem penalidade. Como que é isso? Na verdade, você tem um prazo estipulado em lei para recolhimento do tributo. Tá? Você não tem um prazo para entrar com o inventário, porque às vezes, e nem de encerramento desse inventário, porque às vezes você não tem conhecimento. Então, é previsto, inclusive, eu estou colocando em São Paulo, porque é onde estamos, minha atuação maior, mas em São Paulo, por exemplo, a lei que rege sobre o TCMD, ela permite, nessa hipótese, né, quando é inventário, o juiz, então só ele tem esse poder de aumentar esse prazo. Porque às vezes a pessoa não consegue pagar, eu não sei o patrimônio que tem. Eu não tenho noção desse patrimônio. Então, esses 60 dias, que aqui em São Paulo são 60 dias, não consigo cumprir. Então, o juiz pode prorrogar. Agora, tem a questão que algumas leis dão um benefício se a pessoa cumpre esse prazo. Então, cumpriu esse prazo de 60 dias aqui em São Paulo, você tem desconto. Mas tem um certo desconto do pagamento do tributo. Vai pagar. Exato. E o correto é pagar o tributo dentro desse prazo estipulado em lei. Né? E aí, a regularização da herança, né, entrar com o inventário, isso pode levar um pouco mais de tempo. Isso não tem um prazo rígido. Não, pode ser feito posteriormente, mas é importante que seja feito, porque amanhã você precisa vender um imóvel, transferir um bem, você não consegue se não tiver regularizado. E o que acontecia muito antigamente, isso a gente tem o resquício até hoje, são pessoas que não têm a propriedade de direito, né? Porque ela não tem essa escritura. Porque o outro faleceu e não passou a escritura. Né? Então, eu posso até vender o direito sobre o imóvel que eu tenho toda a documentação para provar que aquele imóvel é meu por direito, mas eu não fiz o inventário, não tem escritura. Aí ela vai ter, a pessoa que comprar vai precisar de outro caminho para poder ter essa propriedade. Existe. Tá. Mas o ideal seria fazer o inventário até para poder colocar, ter a regularização do patrimônio. Aí a gente vê uma dificuldade muito comum quando a gente tem múltiplos herdeiros, né? Até por essa questão... não é incomum você ouvir as pessoas falar, não consegui vender o imóvel dos meus pais porque um dos irmãos não concordou, aí não terminou o inventário. Como é que é esse manejo dos conflitos quando você tem múltiplos herdeiros? As dificuldades que você tem nesse percurso de fazer o inventário? Então, esse percurso do inventário, normalmente quando tem discussão, eles precisam entrar no acordo para conseguir fazer, senão ele vai ser sempre decidido pelo juiz. Tá. Como a gente falou, não tem acordo, vai ser pela via judicial, pelo inventário. E o inventário ele vai precisar discutir a necessidade ou não da venda desse imóvel, se é preciso vender ou não, ou se todos não concordarem com a venda no inventário, e não precisa disso para custear o inventário, posteriormente, quando você transfere para os herdeiros, o herdeiro pode entrar com uma solução de condomínio. Né? Então, assim, ninguém é obrigado a ficar em condomínio com ninguém no imóvel. Então, isso até é uma questão que futuramente, se ele quiser vender, ele pode pedir, tem todo o trâmite para fazer, todas as obrigações legais, dar preferência, mas ele pode fazer a venda sim, caso não consiga, mesmo porque o bem não tem só o bônus, né? Tem o ônus do tributo, do imóvel, o custeio da manutenção, tudo isso. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito lá no interior, né? Às vezes, a coisa fica lá travada, o imóvel apodrecendo, porque eles falam assim, porque teve um que não chegou a acordo, que não quis. O juiz não pode dar uma canetada. No inventário, só se for necessário para dar continuidade no inventário. Tá. Aí ele pode. Ele pode fazer. Todos estão de acordo, né? Um só não está. Então ele pode. Porque vai ser transformado em dinheiro. Aquilo vai ser um patrimônio. Tá. A não ser que ele tenha interesse em comprar. Então o juiz pode falar, você tem interesse em comprar, você compra. Senão eles não são obrigados a ficar com esse imóvel e esse imóvel pode custear o inventário. Né? A não ser que tenha outro patrimônio para custear. E aí, esse aqui eu concordo, todo mundo concorda, esse aqui não. Então o juiz vai sempre levar em consideração isso, o porquê, e vai ser decidido em cima disso. Agora, ele obrigar a não vender, não pode. Me ocorreu uma situação aqui. Imagine uma pessoa, hoje a gente tem muitos longevos, né? E a gente vai ter mais ainda, e de repente não tem mais parente. Não tem mais sucessor, não tem filho, não tem irmão. Como que essa linha, para quem vai? Em algum momento vai para o Estado, por exemplo, porque parece que tem alguma coisa, né? Como que essa linha
de pode ir pro prioridades. Estado. Sempre que tiver um parente vivo, ele pode reclamar se não tiver um herdeiro necessário. Inclusive, o que eu comentei anteriormente que tem que respeitar a legítima, é sempre que tiver herdeiro necessário. Se não tiver herdeiro necessário, não tem essa obrigação. Pode dispor livremente dos seus bens. Então, se ela não tem ninguém, não tem para quem deixar, pode dar para qualquer pessoa. Pode testar para qualquer pessoa. Então, mas se ele não atestou e morreu e tem um patrimônio lá, fica pro Estado. É um processo que acontece. Aí o Estado tem que tomar providência para... Ele vai saber lá pelo... Sim, tem a certidão de óbito, ele vai ter que... Porque senão fica parado. O que pode acontecer também, né? Por exemplo, uma casa, alguém invadir, ficar na casa e aí depois pedir uso capião, se o Estado não for para frente. Isso. Porque enquanto não é do Estado, é passível até da pessoa utilizar esse meio de uso capião. Se não for do Estado, pode. Agora, se não, vai para o Estado. O correto é ir para o Estado. E pensando nesse quadro, Marcos, por exemplo, se a pessoa não tem realmente um sucessor direto e ele não gostaria que os seus bens fossem para o Estado, como é que funciona essa questão do testamento? Até se eu tenho herdeiros, da pessoa decidir para quem vai os bens, como é que funciona essa parte do testamento? Qual que é o poder judicial que ela tem, né, nessa decisão? Então, ela pode, sempre observando essa legítima, então 50% do patrimônio dela tem que respeitar a legítima, que a legítima que a gente chama é que o patrimônio vá para os herdeiros necessários. Ele teria que ir no cartório, poderia ir no cartório, né? E no cartório, tendo a sua capacidade de decisão, ele vai conseguir fazer um testamento, né? Com testemunhas, ele faz um testamento dizendo para quem que ele quer que vá. Então, se normalmente não tem na situação de não ter herdeiros, ele pode escolher alguém, não quero que fique para o Estado, então eu quero que vá para um amigo meu. Ele pode fazer isso. Pode doar para fundo de pesquisa, pode doar para o que quiser. Pode, para igreja, pode. Se ele para não gato, tem... pode? A gente tem em Hollywood, os artistas morrem, deixa pro cachorro, pro né? Se o gato tiver um bom advogado... O Karl Lagerfeld deixou pro gato. Teoricamente não, né? Não pode não, né? Os animais estão tomando agora os direitos, né? Tem até guarda de animais. Né? Tem guarda, tem tutor, estão tomando os direitos agora, né? Mas logo vai sair o estatuto. Vai sair o estatuto. Exatamente, legal. Estatuto do pet. Isso, boa. E aí, assim, qual que é o papel do advogado na elaboração desse testamento? O papel do advogado é observar se estão sendo observadas essas questões, se tem a capacidade, se está sendo assegurado, né? Principalmente aqui para o público, que seria a pessoa idosa, você teria uma questão de proteção, saber se ela está lúcida, se ela está testando de livre e espontânea vontade, ou se está sendo coagida a fazer isso. Então, o advogado vai auxiliar nisso, inclusive vai auxiliar nessa questão da legítima, se está sendo observado ou não. Como que ela vai distribuir? Porque normalmente a gente não vai ser utilizado. Eu tenho um imóvel, eu tenho 2 imóveis. Um eu posso doar, o outro não. Não, você tem que colocar a figura do valor desses imóveis. Né, para saber se isso vai corresponder a 50% ou não. E se está sendo observado também a segurança dessa pessoa para que ela dê continuidade na sua vida. Porque ela podendo fazer o testamento, ela tem capacidade, ela está lúcida, ela está exercendo sua atividade civil. E o testamento tem que ser feito pelas mãos de um advogado? Ou a pessoa pode ir no cartório, por exemplo, direto fazer? Pode ir no cartório, normalmente tem advogado, assina, mas pode ir no cartório. Porque tem coisa que ele pode, pelo que você falou, se eu entendi corretamente, tem coisa que a pessoa pode no testamento querer fazer e é errado, do tipo, vou deixar 100%... Omitir alguém, né? Isso, que por exatamente. lei A gente tem muito a figura do cartório, o cartório sempre observa essas questões legais. Ela observa essas questões legais exatamente para não ser um testamento nulo, mas existe exatamente... antes do processo de inventário, quando existe testamento, obrigatoriamente você tem que fazer a abertura do testamento. E na abertura do testamento vai ser observado se foram respeitadas essas legalidades. Se não foi, o testamento é anulado. E só uma dúvida sobre a abertura do testamento. Às vezes vai parecer até bobo, né? Mas é uma coisa assim de filme, que sempre nos filmes a pessoa morre, aí surge alguém do além, que geralmente é o advogado que surge, né? E para abrir o testamento. Então, assim, como que é essa abertura? A partir do momento que eu fiz o meu testamento e eu quero garantir que realmente passe por essa abertura, com quem fica esse documento? É do cartório. É do cartório, fica no cartório. Existe a figura do testamento extrajudicial, precisa observar, precisa observar alguns requisitos, né? Testemunhas, tudo isso. Mas normalmente é feito em cartório
E como é feito em cartório, tem um registro. Hoje a gente tem um cartório, os cartórios são interligados. Então existe o colégio notarial, que a gente consegue pedir uma certidão e ele faz a certidão de todos os cartórios para saber onde que tem testamento, se tem ou não. Às vezes a gente pega, né, fala para cliente, tem testamento? Não sei, que eu saiba não tem. A gente faz essa pesquisa, tem 1 ou 2 testamentos. E aí, obviamente, foi a modificação, o último é a modificação do anterior. Então, esse último testamento a gente pede, faz a abertura, né? Ou caso tenha um testamento que não foi feito em cartório, para observar todas os requisitos legais, tem que ser feita a abertura, também tem que estar com alguém que tenha conhecimento disso. Exato, porque às vezes a pessoa pode deixar um testamento, então se a pessoa deixar e ninguém souber que ela deixou... Não tem como. Não tem como. Não tem como, porque o testamento extrajudicial, ele tem que cumprir os requisitos que tem as testemunhas. Exato, né? entendi. Então, isso tem que ter alguém que tenha esse conhecimento. Entendi. Para que fique, tem normalmente, quando a pessoa faz isso, ela nomeia um testamenteiro para abrir esse testamento e exercer a função que é a abertura dele. Vamos lá para fofoca, né? Vamos. Doutor, conta Eu pra adoro gente... uma fofoca. Conflitinho. Quais são aí os casos mais ocorrentes, vamos dizer assim, né, de conflitos por conta de algum inventário ou de algum testamento que você vê? E o que pode ser feito para poder, por parte de quem vai fazer o testamento ou vai passar por um inventário depois, ele pode fazer para poder evitar isso. Mas eu quero saber... Como evitar bafafá. Eu quero saber barraco, não vem com historinha bonitinha, barraco normalmente é quando envolve 2 famílias. Aí sim, que é barraco. Quando a pessoa tinha outra família, óbvio, não vai ter o casamento, porque é impedido. Hoje tem tudo interligado, é difícil você ter aí uma bigamia, né? Mas normalmente é isso. Filhos de pais diferentes, de mães diferentes, aí você tem um atrito maior. Porque um quer receber mais, o outro quer isso, o outro quer aquilo. Normalmente tem uma esposa que ficou posterior e os filhos mais velhos do primeiro não querem. Então, normalmente, essa é a mais conflituosa. De fofoca. Mas existem vários problemas no inventário, busca de bens, isso tudo são problemas que têm que ser solucionados antes de finalizar. Essa questão de busca de bens, né? Porque às vezes a pessoa não conta tudo que tem. Exato. Ainda mais antigamente, comprava um terreno não sei aonde lá. Como que é feito esse processo? Hoje a gente tem muitas ferramentas online de cartório que dá para buscar e, obviamente, tem o poder público, né, o judiciário, para poder auxiliar nisso, pedir as informações no imposto de renda da pessoa. Então, pode pedir para o juiz a declaração dos últimos impostos de renda para saber o patrimônio dessa pessoa falecida, né, do autor da herança, para poder saber exatamente o que ele tem. Então, que é o que a gente falou, tenho 60 dias para pagar, aqui em São Paulo, 60 dias para pagar, mas eu não sei o patrimônio. Então, se o patrimônio for maior, eu vou ter que pagar mais. Às vezes eu faço o patrimônio, eu faço o inventário da pessoa com o patrimônio que eu tenho conhecimento. Apareceu um outro. A gente tem a figura da sobrepartilha. Então, eu descobri um outro bem, eu vou fazer a sobrepartilha, comprovando para o juiz que eu não tinha conhecimento disso e que eu fiz só agora por conta de... Aí ele vai dar essa isenção do juros ou multa, ou se ele entender que você tinha e não fez... Realmente isso é verdadeiro, e você né? não fez no prazo porque não quis, aí ele vai aplicar, vai deixar aplicar. Vou falar uma coisa que me ocorreu aqui ainda no campo do bafafá. Uma coisa é aparecer um outro bem que não foi considerado. E se aparecer um outro beneficiário, depois de inventariado? Aí a gente vai ter que fazer a teste de DNA. Depois do teste de DNA, depois da confirmação de que é parente mesmo, né? E tem o direito, está dentro da mesma linha sucessória. Ele vai ter que ser feita a alteração, vai ter que anular aquele testamento. Anula o anterior? Assim. Sim, porque teve um erro, né? Teve um erro. Normalmente, quando a gente faz inventário, a gente precisa chamar todo mundo. E o juiz observa isso. Na declaração de óbito, a gente já fala, deixa o filho... As pessoas às vezes falam, doutor, não coloquei que deixou testamento e agora apareceu o testamento. Não tem problema, isso é uma questão que você não sabia. Mas, ou do filho que não sabia, pode ter que até alterar a certidão de óbito, porque existia um filho ali que não foi colocado. Pode até alterar isso. Então, que é a alteração já no registro público. Então precisa fazer ali, se der para compensar essa pessoa em dinheiro, de repente fica mais fácil. Mas se já foi partilhado, você faz como se fosse uma repartilha para essa pessoa receber o valor que ela deveria ter recebido. Na verdade, você vai anular aquele processo, né? Porque aquela decisão, apareceu um fato novo que... retroage. Retroage. Então, nesse caso, retroage. Não adianta você
querer fazer correndo não para poder escapar, porque se aparecer, o direito ainda é garantido desse. Sim. Não, e outra legal. coisa que é garantido para evitar, por exemplo, a má fé das pessoas, eu não vou incluir aquela pessoa, se tem conhecimento, as pessoas têm conhecimento e tem documentalmente o conhecimento daquele herdeiro, o juiz vai chamá-lo. Tá. Então o juiz não abre o inventário, uma pessoa só, um herdeiro só consegue abrir o inventário. Não, pede para todos se manifestarem, ou eu gosto muito, quando não tem conflito, que a gente atua por todo mundo, porque aí não tem briga. Sim. É a melhor figura para advogado. Mas, às vezes, a gente não foge de uma boa briga. Legal. Dani, o que mais que você quer perguntar para ele? Acho que na fofoca, acho que é só. Fofoca, senão vai mudar o teor do podcast. Senão vai virar brigas de família. Exatamente, boa. Então, pelo que você está falando, é muito interessante, é muito vantajoso hoje em dia as pessoas pensarem nesse planejamento sucessório enquanto elas estão vivas. Sim, é muito interessante e muito importante também. Até para evitar esses conflitos, né, entre a família. Uma figura que eu acho interessante, que muitas pessoas falam, a gente até comentou aqui antes, a holding, que as pessoas falam, para que serve? Tem que ser observada a necessidade ou não dela, mas ela pode ajudar a evitar esses conflitos, né? Porque você vai criar, você vai ter uma pessoa especializada, pode colocar uma pessoa especializada para administrar. Então, tudo isso pode ser uma função, mas às vezes não é interessante para a pessoa. Né? A pessoa não tem um patrimônio, porque as pessoas acham que a holding cria a holding, eu vou pagar menos imposto, Não. Porque enquanto você criar a holding, você vai ter que pagar a contabilidade, você vai ter que pagar os seus tributos dessa holding. Então, às vezes, a conta não fecha no final. Né? Então, às vezes, eu já tive clientes que me perguntaram, doutor, como que eu faço para não deixar transtorno para os meus filhos na hora da herança? Acho que é uma das maiores preocupações que às vezes o pessoal tenta fazer essas doações em vida, pensando em evitar transtornos, evitar brigas, né? Ou impor a vontade dele mesmo depois que foi embora, né? Normalmente, não, e às vezes é uma coisa tão simples que ela pode fazer que para custear o inventário. Né? E para custear, às vezes o próprio inventário pode travar essa administração, esses bens que eles tenham a receber, e eles precisam desses bens de aluguel ou de alguma coisa que o familiar tinha para manter o resto da família. Então, uma figura que a gente anda utilizando muito para ajudar nessa é o seguro de vida. Porque às vezes a pessoa coloca um seguro de vida, calcula o patrimônio. Que patrimônio que você tem? Projeta, né, no planejamento sucessório, quanto que você vai precisar para poder custear esse inventário. Né? Então, hoje a gente tem o valor da alíquota já mais ou menos aqui, se não mudar tão cedo. Mais pré-definido. Você vai ter o valor da alíquota naquele local, você vai ter quantos herdeiros são, qual que é o custo do inventário. Então, a pessoa faz um seguro de vida exatamente para poder custear esse inventário. E aí os familiares não ficarem preocupados com essa questão. Porque é uma preocupação dos longevos, né? Você não deixar dívidas, para os seus filhos, né? Mas, assim, na verdade, realmente deixar um bem, deixar uma herança. Então, acho que essa estratégia do seguro de vida, eu não sabia disso. Eu achei uma excelente estratégia. Não, uma estratégia boa, porque, assim, existem vários tipos de seguro. A gente até tem parceiros que são seguros, que fazem seguro, exatamente, até por questão de holding, que a holding seja beneficiária, para não entrar terceiros. Então, tem uma série de formas de você utilizar esse seguro de vida e você tem uma proteção desse dinheiro, porque não é um dinheiro que você joga fora, né? É um dinheiro que você pode reaver, dependendo da forma como você fizer o seguro, você pode reaver esse dinheiro com uma atualização. Então, às vezes pode ser utilizado como um investimento e se acontecer alguma coisa, ele custeia aquela família ou o inventário daquela família para que ele não tenha esse problema. Agora, me ocorreu uma outra coisa aqui, que a gente está falando aqui só do que eu deixo de patrimônio. E as contas que eu tenho? Como é que fica isso? Por exemplo, eu comprei um imóvel, estou pagando, né? Parti, mas não foi pago, né? Como é que fica? Quem então, que herda a dívida? Importante ver se no seu financiamento não tinha o seguro. Não tinha o seguro. Então, outra vez a figura do seguro aí. Mas se não tem o seguro, e às vezes quando você tem dívidas, não só de financiamento, mas de outras dívidas que tenha, a dívida nunca passa do patrimônio, mas sempre paga essas dívidas primeiro.
Sempre paga essas dívidas primeiro para depois transferir. Porque a gente só transfere, os herdeiros só vão ter direito àquilo que a pessoa deixou de patrimônio a ser inventariado. Então, o que paga a dívida não é patrimônio a ser inventariado. Tá, o que Primeiro, paga a dívida não é... Tá. Então, essa é uma outra questão também do cálculo do pagamento do imposto. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou pagar o imposto correndo. Aí tem dívida. Eu paguei o imposto, mas eu não vou receber sobre a totalidade, porque eu tenho um imóvel de 100 mil, eu tenho uma dívida de 20. Eu paguei sobre esse imóvel de 100 mil, né? A pessoa deixou o imóvel de 100 mil, eu paguei o tributo sobre esse imóvel de 100 mil, só que eu tive que pedir a venda para o juiz, tive que pagar a dívida e me sobrou 80 e eu paguei sobre 100. Então, pode pedir a devolução? Pode, mas é muito complicado, muito demorado, né? Para pedir essa devolução. Infelizmente, a fazenda demora muito para devolver. Então, é melhor que seja feito. Aí o juiz pode ampliar esse prazo, porque primeiro você está observando as dívidas, primeiro você está fazendo a forma correta para depois inventariar o que realmente vai ser transferido. As dívidas que a família sabe, né? Porque às vezes as tem dívidas que a dívida família Sim, sabe. que não sabe, né? Se a família tem conhecimento, óbvio, o que a gente sempre fala, a dívida não passa da pessoa do devedor, né? Da herança da pessoa do devedor. Então, se a pessoa sabe que o familiar tem dívida, transfere o patrimônio dela para os herdeiros, sabendo da dívida, para burlar essa dívida, eles respondem pessoalmente. Sim. Então, tem que tomar esse devido Já é cuidado um outro também. tipo de crime. É. Ótimo. Não dá para dar... Não dá para dar migué. Não dá para dar migué. Boa, Cada vez fecha mais, Não, porque hoje é tudo sistema informatizado, sim. né? Então, todos eles se comunicam, né? E hoje em dia, com essa história de empréstimo compulsório, é assustador, né? Assim, não é o objeto da nossa conversa, mas esse com certeza tem seguro, né? Normalmente eles fazem seguro. Né? O compulsório não, desculpa, o consignado. Usei o termo. Normalmente faz o seguro, consignado, né? Mas é uma questão complicada, porque existe muita questão da pessoa pegar empréstimo em nome de outro, né, da pessoa idosa. Nossa, né? A maior bagunça. A gente viu um caso emblemático da mulher que levou o senhor falecido, né? Para assinar. Nossa, cara. Mas dizem que ele faleceu na hora, né? Na hora que ela saiu de casa, ele o tio, né? Era o tio, né? Onde foi, eu não sei. Não tinha nenhum médico lá para testar nesse momento que foi. Senhora. Foi um caso olha, emblemático. Esse assunto dá tricô, hein? Esse assunto dá tricô. Muito. Legal, doutor. Olha, eu tenho uma última pergunta, um pedido para você, né? Que a gente costuma fazer. É essa questão do conselho, né? Sugestão, o que você recomenda que as pessoas façam para que essa sucessão patrimonial, né, seja boa, seja confortável, tanto para a pessoa que está indo, quanto para os que ficam, né? O que você deixa aí de dica, sugestão, como proceder nesse sentido? Eu acho que é muito importante quando a pessoa tem essa consciência de que ela quer manter tudo na paz, que ela procure um profissional capacitado para auxiliar ela nesse sentido. O que eu preciso fazer, né? Porque hoje a gente tem muita informação e informações que às vezes podem trazer um prejuízo, né? Como, por exemplo, a pessoa, vou abrir uma holding porque estão falando na holding, mas às vezes não é o caso para ela. Né? A holding você vai colocar ali e ela vai ter um transtorno maior do que um benefício. Então, precisa analisar, e eu sempre falo isso na questão de sucessória, sempre precisa ser analisado caso a caso, porque cada um tem sua particularidade. Né? Como a gente falou das fofocas, tem uma particularidade, cada família tem sua particularidade, tem as suas necessidades. Então, aí pode entrar também a figura, às vezes, do seguro por causa dessas necessidades. Então, é sempre importante procurar um profissional capacitado para auxiliar e que seja uma pessoa que tenha uma mente aberta para poder tratar de outras formas, não só de uma forma quadrada, né? Vamos dizer assim. Tem Acho muito legal isso que você está falando, porque o brasileiro ele não gosta, eu acredito, é percepção minha, né? Ele não gosta de tratar desse assunto de quando eu morrer.
não seja gosta para de pensar poder, nessa perspectiva, isso, né? não gosta de pensar no E às aonde vezes, vai ser enterrado. E às vezes até a família, né? Às vezes se um Sim. familiar, se um longevo chega e fala assim, mas porque eu quero planejar o negócio do meu enterro, quem que vai pagar o enterro? Ai, cruz Ai, credo, não fala disso, nisso, bate na exatamente, madeira, já tá né? falando que vai morrer, tá gorando, né? Eu acho que aí fica, assim, uma dica legal para as pessoas. Tem que pensar nisso. Você tem que né? pensar. Tem que pensar nisso porque, né, falando para o longevo, é para o seu bem, é para o bem dos seus sucessores. Do seu patrimônio, né? Do Que você seu construiu por uma patrimônio, vida inteira. para você não né? deixar um problema, de repente, para os seus filhos, como você falou. Às vezes você faz um seguro, esses seguros que garantem aí as despesas funerárias, né? Poxa vida, você vai mais tranquilo ainda, porque Exato. um dia a gente vai. Exato. Então, e eu acho que fica essa dica, pensar nisso, doutor. Sim, é importante pensar nisso até para evitar o conflito familiar. Né? A pessoa, normalmente um pai ou uma mãe que vai embora, não quer que depois do falecimento... Então, eu já vi pai, antigamente tinha, mas eu quero é que ferva. Eu vou, eles lutem. Eu tenho conhecido que fala isso. Depois que eu morrer, o problema é dos outros. Né? Deles, Mas enfim, é brincadeira, não é a melhor estratégia para isso. Né? Exato. Para um bom relacionamento da família, né? Para que tenha aí uma proteção e até para que eles não tenham que dilapidar aquele patrimônio para poder custear esse inventário. Exato. Então, o planejamento ajuda nesse ponto, né? Para que eles não tenham que tirar do próprio bolso para custear. Então, às vezes, óbvio, o seguro você vai ter que pagar, mas você faz um seguro que te traga um benefício para essa proteção e ele é muito mais diluído do que no momento do pagamento. Exato. Né? Óbvio que dá para parcelar esse tributo de TCMD, mas não é tão longo assim como uma possibilidade de seguro. Então, tem algumas figuras que é possível, sim. Sim, legal. Doutor, mais uma vez, muito obrigado de você ter feito esse episódio com a gente. Eu que agradeço aqui. por ter me convidado. Acho que muito falando de patrimônio, né? Enriquecedor. A gente não saiu rico de patrimônio, saiu rico aí de conhecimento, de experiência. Espero que em outras oportunidades você volte aqui falar com a gente, né? A gente falou hoje, então, se você está pegando o episódio agora, sobre sucessão patrimonial e heranças e inventários, é um assunto muito importante para os longevos, né? E eu quero que você, que é o nosso seguidor aí, lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para poder ficar informado e desenvolver essa longevidade que a gente quer aqui com saúde e qualidade de vida. E comente aqui, né, aqui embaixo, sobre quais temas você quer ver a gente falando. Se quiser mais bafafá, isso, pode falar, a gente tem temas aí de todas as naturezas, né, Dani? Perfeito? Obrigadão, viu, doutor? Um abraço, Dani. Muito obrigada. Obrigado, até.